Olá, Luiz Gonzaga, o senhor da PNL. Hoje eu quero contar primeiro uma história para vocês. A maioria de nós, mas é a maioria mesmo, sempre acredita que só prosperam, só atingem os seus objetivos, só alcança o relacionamento dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, as pessoas que nascem ricas, as pessoas que têm formação superior. Mas a verdade não é essa. Qualquer pessoa pode, de fato, prosperar na vida e alcançar os objetivos que ela tem como propósito. O que importa é que tem alguns conhecimentos, algumas estratégias e e competências e técnicas, que é o que de fato faz as pessoas prosperarem na vida. E hoje eu quero mostrar a todos vocês alguns desses conhecimentos, algumas dessas estratégias e técnicas que realmente colocam a gente no caminho da prosperidade, no caminho da obtenção dos nossos objetivos. Então, veja, uma das coisas principais da nossa vida se chama percepção. Percepção, né? Porque a percepção é onde nós vamos buscar as informações, tá certo? Quer dizer, onde eu coloco o meu foco, o que significa dizer, onde eu coloco a minha visão, audição, tato, paladar, os meus sentidos sensoriais, é de lá onde eu trago as informações que vou introduzir na minha mente consciente, tá certo? Depois de vários processos de filtragem, de generalização, de omissão, de distorção dessas informações. Então, eu introduzo inicialmente essas informações na mente consciente. Depois de todos esses filtros, essas informações chegam à mente inconsciente, tá certo? E é nessa mente inconsciente onde vai ficar armazenada aquela memória, aquele programa mental, aquele arquivo mental, certo? Um detalhe, apenas 5% da nossa mente ela é consciente. Todo o resto, 95%, é mente inconsciente. Mas saiba, é da mente inconsciente que sai o que nós chamamos mapa mental ou arquivo mental. E são esses arquivos mentais, são esses mapas mentais que vão dar origem ao que a gente chama PEC, pensamentos, estados emocionais e comportamento. E é esse tripé, pensamentos, estados emocionais e comportamentos, que dão origem ao que a gente chama de prosperidade ou fracasso. Que na realidade não é fracasso. Depois vocês vão entender esse conceito. Mas é desse tripé, certo? Que nós podemos saber se as pessoas serão prósperas ou se serão fracassadas. O que significa dizer, de acordo com os pensamentos, com os estados emocionais, com os comportamentos, nós vamos alcançar os nossos objetivos ou nós vamos andar na direção contrária dos nossos objetivos. E, evidentemente, dessa maneira, você não vai conseguir atingir os seus resultados, transformar o seu potencial em realizações, em resultados desejados. Tá certo? Então, vejam bem, como nós falamos, é esse tripé, pensamentos, estados emocionais e comportamentos, que vão dar origem às nossas ações. E, no final da linha, vocês estão vendo aqui que o C é o comportamento, certo? E esse comportamento, ele pode ser um comportamento ajustado, funcional, produtivo, como também pode ser, e é o que eu quero falar hoje, nessa aula, pode ser um comportamento de procrastinação, certo?
E todos vocês sabem o que é procrastinação. É começar uma tarefa e não concluí-la, ou nem começar. Significa dizer que você vai ficar estagnado, você vai ficar na zona de conforto, e, evidentemente, você vai estar procrastinando. E a procrastinação, nós sabemos que é um comportamento que impede a obtenção dos objetivos que a gente busca. Nós temos diversas causas para a procrastinação. Então, por exemplo, o que nos leva à procrastinação? Medo, certo? Medo de fracasso, medo de sucesso, medo de ser julgado por as outras pessoas. Outra questão também que nos faz procrastinar é não ter um objetivo claro, um objetivo definido na vida. Evidentemente, se você não sabe para onde vai, dificilmente você vai encontrar estrada. Então, é importante, se você quer evitar a procrastinação, que você tenha um objetivo claro, um objetivo específico, com metas, um objetivo bem traçado. O terceiro ponto que eu levanto aqui, que foi exatamente o que nós discutimos na página anterior, e para mim, esse é um dos principais fatores, que é o foco. Porque é a partir do foco, como nós vimos, que nós vamos trazer as informações que vão resultar em pensamentos, estados emocionais e comportamentos, qualificados ou não. Evidentemente, se nós direcionamos o foco e trazemos informações de qualidade, e isso resulta numa PEC qualificada também, quer dizer, nós vamos pensar com qualidade, nós vamos entrar em estados emocionais fortalecedores e, evidentemente, nós vamos esboçar comportamentos ajustados e produtivos e, claro, não será procrastinação, certo? Então, sem dúvida nenhuma, o foco, para mim, é a principal razão que pode nos levar ou não à obtenção dos nossos objetivos. Um quarto ponto que eu coloquei, são muitos, mas eu coloquei no quarto ponto a perfeição. Quer dizer, aquela pessoa que só quer começar uma atividade, só quer começar a agir quando todas as condições estão 100% perfeitas. Quer dizer, isso é uma pessoa perfeccionista. E dificilmente essas pessoas perfeccionistas, elas vão conseguir os seus objetivos e, evidentemente, vão ficar procrastinando. Porque a perfeição não existe. O que existe é a busca da perfeição. Então, não fique paralisado esperando que todas as condições para que você haja na direção dos seus objetivos estejam 100% perfeitos, porque isso realmente não existe. Uma outra causa da procrastinação é a distração. Esse realmente é outro problema seríssimo hoje em dia, principalmente devido ao tempo que nós gastamos nas redes sociais, certo? Deixando, evidentemente, de agir na direção dos nossos objetivos. De fato, quando nós nos distraímos e deixamos de realizar aquilo que, de fato, vai nos levar ao nosso objetivo, nós estamos procrastinando. Então, evita isso. Uma outra causa também que nos leva à procrastinação é você pensar no todo, certo? Isso significa dizer o seguinte, que você, por exemplo, quer obter a casa dos seus sonhos e aí você começa a pensar no todo. Isso, claro, vai assustar a nossa mente inconsciente, vai assustar o nosso cérebro primitivo que nós ainda carregamos, e isso vai nos levar a medo, a inseguranças, a incertezas. E, claro, pensar no todo pode nos levar à procrastinação
por conta, como eu disse, da nossa mente inconsciente, do nosso cérebro primitivo, que nos remete a medos, a inseguranças, a incerteza. Isso porque a maior função da nossa mente inconsciente e do nosso cérebro primitivo é nos manter vivos. E nos manter vivos, evidentemente, tem tudo a ver com ficar na zona de conforto, tem tudo a ver com ficar procrastinando ou adiando aquilo que a gente vai fazer. Bom, Luiz Gonzaga, eu vi uma série de causas. Quais seriam agora algumas medidas que a gente pode tomar para evitar a procrastinação? Então, veja, nós temos uma ciência, uma tecnologia, uma caixa de ferramentas que eu chamo o manual da mente, que é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela nos ajuda a fazer a nossa reprogramação mental. Então, eu vou pegar essa PEC, pensamentos, estados emocionais e comportamentos, vou fazer uma reprogramação mental, e após essa reprogramação mental, através de técnicas e ferramentas da PNL, eu vou passar a pensar com qualidade, a entrar em estados emocionais fortalecedores e, evidentemente, eu vou esboçar comportamentos produtivos e ajustados à obtenção dos meus objetivos. Dentro da PNL, nós temos diversas ferramentas. Eu trouxe algumas aqui para a gente comentar. Então, por exemplo, como a procrastinação é um comportamento, nós podemos fazer a ressignificação de comportamento, nós podemos aplicar o switch, que é uma técnica da programação neurolinguística, e posso garantir, é uma das técnicas mais eficientes e mais rápidas da PNL. Nós temos, por exemplo, a mudança de submodalidade, que é, inclusive, a fundamentação do switch. Nós temos também a prática da presença, porque muitas e muitas vezes nós estamos procrastinando porque a nossa mente consciente, ela está no futuro, ela está no passado, ela está pensando nos outros. Quando nós pensamos no passado, a tendência é nós trazermos lembranças ruins, lembranças desagradáveis, que, claro, vão nos colocar em estados emocionais enfraquecedores, como raiva, arrependimento, frustrações, etc. E com esses estados, claro, os nossos comportamentos não serão adequados. Tá? E dentre esses comportamentos pode surgir, sim, a procrastinação. Outra questão também de você estabelecer o estado de presença, quer dizer, ficar no aqui e agora, é não deixar que a tua mente fique no futuro. Porque a nossa mente consciente, ela gosta de divagar, ela gosta de pensar em coisas que ainda não aconteceram. E, evidentemente, quando nós estamos com a nossa mente consciente no futuro, nós vamos trazer problemas que, de fato, não têm solução. Porque esses problemas não existem. É a nossa imaginação, é a nossa mente que está trazendo esses problemas de forma imaginária. E isso pode, inclusive, nos levar à ansiedade, porque a gente traz o problema, quer resolver o problema, mas, de fato, o problema não tem solução, porque o problema não está ocorrendo agora. Certo? Então, quando nós praticamos esse estado de presença, evidentemente, nós nos colocamos no aqui e agora, e dessa maneira existe muito mais possibilidade de realmente você focar na sua tarefa, no seu compromisso, e, claro, não te levar à procrastinação. Muitas vezes, a nossa mente está concentrada nas outras pessoas, imaginando
o que elas estão pensando ou deixando de pensar sobre nós. E, evidentemente, isso é querer adivinhar a mente dos outros. Isso nos traz preocupações. E se eu estou preocupado com o que os outros pensam ou deixam de pensar sobre mim, evidentemente eu não estou no aqui e agora. E se eu não estou no aqui e agora, claro, eu não vou focar na direção dos meus objetivos. Uma outra questão também que pode nos levar à procrastinação é o nosso sistema de crença, que nada mais é do que o P desse tripé, que são os pensamentos. Muitas pessoas têm, dentro da sua mente inconsciente, uma série de crenças negativas, crenças enfraquecedoras, crenças limitantes. E essas crenças, na maioria das vezes, elas foram colocadas por pessoas da nossa convivência, pessoas que realmente tinham autoridade sobre nós, nossos pais, nossos professores, nossos amigos, certo? Que fazem com que nós acreditemos em determinadas coisas, sem questionar. Então, vem as crenças, por exemplo, eu sou burro, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade para alcançar isso. Então, se eu mesmo acredito que eu não tenho condição, não tenho capacidade para atingir determinado objetivo, é claro e evidente que eu não vou dar o primeiro passo para sair da zona de conforto e realmente ir atrás dos meus objetivos e consegui-los. Porque eu não acredito nisso. Então, as crenças, quando elas são enfraquecedoras, quando elas são limitantes, pode realmente nos levar à procrastinação. Tá certo? Bom, nós vimos no início desse papo que a nossa mente, ela é dividida para a PNL em duas partes. Nós temos a mente consciente, que representa apenas 5%, e nós temos a mente inconsciente, que representa 95%. E a PNL, ou Programação Neurolinguística, ela atua exatamente aqui na nossa mente inconsciente, certo? Porque é aqui onde está todo o nosso conhecimento, onde está tudo aquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar. Então, evidentemente, eu quero ser próspero. Para que eu seja próspero, naturalmente, eu tenho que evitar a procrastinação. Mas dentro da minha mente inconsciente, existe uma crença de que jamais eu serei rico, porque eu nasci numa família pobre, a vida é assim mesmo, e eu tenho que me conformar. Então, mesmo diante de realidades que possam me trazer a oportunidade de ficar rico, eu procrastino, porque eu não acredito que posso ficar rico. Evidentemente, nós só agimos, nós só fazemos aquilo que nós acreditamos. Tá? Então, veja a importância, como nós falamos no início, do foco. Né? Porque é através desse foco que nós vamos colocar aqui dentro as informações. E são essas informações que vão nos levar a crenças que podem ser fortalecedoras ou crenças limitantes. Então, é importante que, de fato, a gente coloque os nossos sentidos naquilo que, de fato, interessa ao nosso objetivo. É um caralho. Faltava essa.